Deus seja louvado. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos em Mateus 24. Nós estamos analisando esse capítulo verso por verso. Esse é o quinto e último sermão de Cristo no Evangelho de Mateus. O último sermão de Cristo, de fato, antes dele morrer, foi o discurso do cenáculo que ele pregou aos 12 apóstolos quando ele instituiu a ceia do Senhor. Mas esse sermão não aparece no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus não registra, somente o apóstolo João. Então, no Evangelho de Mateus, o último é o sermão profético. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. E hoje nós vamos enfatizar dos versos 6 a 8, mas nós vamos ler do 1 ao 8. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão a meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém. Então, meus irmãos, lembrando que nesse último sermão de Cristo, ele foi suscitado por uma pergunta feita pelos apóstolos de Cristo. Jesus já havia, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, profetizado diversas vezes, de diversas maneiras, que naquela mesma geração, a geração que Cristo e os seus apóstolos foram rejeitados em Israel, como resultado de suas maldades, como resultado de sua rejeição a Cristo, como resultado de tanta maldade, eles crucificaram o próprio Jesus e depois mataram vários dos apóstolos. A nação deles seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. E considerando que naquele tempo, desde Moisés até Cristo, o santuário era o lugar mais importante do mundo, o templo era o lugar mais importante do mundo, e considerando que de Davi até Cristo, a cidade de Jerusalém era a cidade mais importante do mundo, porque lá ficava o templo do Senhor. Os apóstolos ficaram extremamente chocados e impressionados com a ideia de que o templo seria destruído, e eles só conseguiam imaginar que se o templo for destruído, o mundo vai acabar. E aí eles perguntaram para Jesus, no verso 3, eles perguntaram quando que o templo seria destruído, e eles perguntaram quando que o mundo iria acabar. Ao perguntar sobre as duas coisas, na mente deles, as duas coisas eram uma coisa só. Se o glorioso templo for destruído, se não ficar pedra sobre pedra, só pode ser porque é o fim do mundo. E Jesus vai responder a dúvida deles a partir do verso 4, do 4 a 34, e depois do 35 até o capítulo 25, Jesus vai responder primeiro sobre a destruição do templo, segundo sobre o fim do mundo. E Jesus vai ensiná-los a diferenciar entre uma coisa e outra, mostrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na resposta de Jesus, ele vai dizer que a destruição do templo de Jerusalém, que na verdade já havia sido profetizada pelos profetas, aconteceria, número 1, naquela mesma geração, enquanto muitos dos apóstolos ainda estariam vivos, e número 2, seria precedido de diversos sinais antes da guerra.
E nós vimos que esses sinais se dividem em dois tipos de sinais principais. Do verso 4 até o verso 8, que nós lemos agora, são os sinais do princípio das dores. E do verso 9 em diante, eram os sinais da grande tribulação. Então tem o princípio das dores e a grande tribulação. A comparação aqui de Jesus é com uma mulher grávida. Toda mulher aí que é mãe sabe que quando você estava grávida e quando começou a se aproximar a hora de nascer o seu bebê, você começou a sentir as contrações, mas não é, no primeiro momento, tão intenso. Começa com maior espaçamento. Esses são os princípios das dores. Até que aquele sofrimento começa a se intensificar e quando você menos espera, você está gritando desesperadamente, loucamente, crendo que o mundo ia acabar. Eu entendo os apóstolos, eu me lembro lá no hospital, no momento que a Bequinha nasceu, eu tinha certeza que o mundo ia acabar na grande tribulação da minha esposa. Então a comparação era com uma grávida. Isso prova, então, que o princípio das dores e grande tribulação não pode ser algo que acontece por 2000 anos. Porque princípio das dores indica proximidade. A gente não pode estar no... Tem gente que fala, está no princípio das dores há 2000 anos. Então, que gravidez é essa? Não. Todas essas coisas, disse Jesus, deveriam se cumprir naquela mesma geração. E ao se cumprir, serviriam de sinais de que Cristo reina e de que ele estava perto de destruir Jerusalém. Se vocês observarem o verso 15, no verso 15, o Senhor Jesus manda ler o profeta Daniel. No verso 15, o Senhor Jesus manda ler o profeta Daniel. E o profeta Daniel, que nós analisamos algumas coisas na semana passada, é muito importante para isso, por um motivo muito simples e muito importante a gente entender. O livro de Daniel deixa claro que o Messias, o Cristo, que ele chama de Filho do Homem, não poderia vir em qualquer época, não poderia vir em qualquer lugar. O livro de Daniel deixa claro que o Messias viria e estabeleceria o seu reino no tempo do Império Romano, no tempo e na época dos 10 primeiros Césares romanos, antes dessa destruição acontecer. O livro de Daniel, ele fala muitas vezes sobre o tempo do fim de Israel. Essa é a expressão que Daniel usa, o tempo do fim. Os últimos dias, os últimos tempos. E Daniel diz que esse fim era o fim de Israel, o fim de Jerusalém, e que o Messias viria, então, no tempo do fim de Israel. E qualquer judeu que estudasse Daniel e as Escrituras saberia, então, que o Messias teria que vir quando ele viu Júlio César, Augusto César, Tibério, Calígula. Ele sabia, essa é a época que o Messias tem que vir. Chegou o tempo. E nessa época em que o Messias veio, essa é a época mais importante da história do mundo. Então a época mais importante da história do mundo não é quando você nasceu e não é agora. A época mais importante da história do mundo é quando Deus se fez carne e habitou entre nós. E para que nós soubéssemos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, que aquele homem que nasceu na manjedoura, em Belém de Eufrate, cidade pequenininha de Judá, para que nós soubéssemos quem ele realmente é e que ele reina sobre todas as coisas, Deus enviou
muitos e muitos sinais para aquela geração, para que ninguém tivesse dúvida que Jesus é o Cristo. De modo que, se você tiver dúvidas se Jesus é o Cristo, é só você estudar um pouco de história, observar os sinais bíblicos, que você verá que não há razão nenhuma para duvidar. Isso não é dito somente por autores cristãos, mas qualquer um dos grandes historiadores da antiguidade, da época em que Jesus e os apóstolos vieram ao mundo, eles vão testificar que os sinais que Jesus disse que viria, de fato veio, sinais e prodígios que não poderiam acontecer se Jesus fosse um homem comum. Como disse o apóstolo Pedro, sinais no céu, sinais na terra, escuridão e tudo aquilo que nós lemos em Mateus 24. Ou seja, Deus, de fato, ele fez Jesus nascer numa pequena cidade, Belém. Mas ele exaltou o seu filho enviando muitos sinais ao redor do mundo, de modo que não crê em Jesus somente quem não quer crer. Não é em vão, meus irmãos, que Jesus de Nazaré é o homem mais famoso do mundo, é o nome mais conhecido do mundo. E assim tem sido ao longo desses 2000 anos. Quem é o homem mais conhecido em todo o mundo? Jesus. Quem é a mulher mais conhecida em toda a história do mundo? Maria, a mãe de Jesus. Porque Deus exaltou Jesus e enviou muitos sinais para provar que ele era o Cristo. E hoje nós vamos continuar vendo esses sinais que fazem parte do princípio das dores. Então, na semana passada nós vimos o primeiro sinal do princípio das dores, que eram os falsos cristos. E aí nós vimos que os falsos cristos eram o seguinte: aqueles que rejeitavam ao verdadeiro Cristo, que era Jesus, eles sofreram a consequência de crer nos falsos. Então, a gente viu que sempre que você rejeita, despreza a verdade, alguém está querendo te dizer a verdade e você despreza, infelizmente você vai ser enganado por mentiras. Não tem como você rejeitar a verdade e continuar com a verdade, é contradição. Então, se eles rejeitaram o Cristo verdadeiro, que é Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, qual era a consequência natural? Crer em falsos, serem enganados por falsos e serem destruídos por falsos. Então, esse é o primeiro sinal do princípio das dores, do versos 4 e 5. O segundo sinal do princípio das dores é o sinal do versos 6 e 7, que é o sinal das guerras. É o sinal da guerra. Ele diz: e ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Então, eu já disse aqui que quando eu era adolescente, eu lembro até hoje quando os terroristas atacaram as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E após esse ataque, explodiu muitas guerras no mundo, no Oriente Médio. Guerra contra o Afeganistão, guerra contra o Iraque. Isso era muito grande lá na década de 2000. E aí alguns se perguntaram qual é a relação dessas guerras com o fim do mundo. A resposta é que a relação é zero, nenhuma. As guerras do século XX, seja contra o Iraque, seja contra o Afeganistão, seja contra a Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, os terroristas lá, Hamas, nada disso tem a ver com o fim do mundo. Porque aqui no verso 6, Jesus não está dando o sinal do fim do mundo, ele está dando o sinal do fim de Jerusalém. E outro erro que alguns cometem em relação ao segundo sinal do verso 6 é achar que Jesus está falando do crescimento do número de guerras. Tem gente que fala assim: não, mas hoje tem mais guerra, tem muita guerra, tem mais guerra do que antes. Jesus não fala aqui do crescimento de número de guerras. Leia o texto com atenção. Ele não diz que o sinal é quando tiver muita guerra. Ele diz que o sinal é quando tivesse guerra. O sinal é se quando tiver guerra, esse vai ser o sinal. E aí você pode se perguntar: ué, mas não tem guerra
direto e reto sem parar? No século XX, sim. Então, no século XX, tem guerra direto e reto sem parar. Mas no tempo dos apóstolos, não. No tempo dos apóstolos e de Cristo, não havia guerra direto e reto sem parar. E aí, para a gente entender esse sinal de Cristo, como ele se cumpriu com muita precisão, nós temos que entender algo chamado a paz romana. Então, repita comigo, a paz romana. Os romanos, a palavra paz, em latim, eles escreviam P-A-X, a Pax Romana. Quem que foi a Pax Romana? Foi o seguinte, no tempo de Augusto César, vocês lembram que quando Jesus nasceu, quem era o imperador? Augusto César. Augusto César é o segundo César. O primeiro é Júlio. Ó, aqui vocês aprendem Bíblia, aprendem sobre Deus, mas também aprendem história, que crente não pode ser ignorante. Primeiro César romano, Júlio César, repita comigo, Júlio César. O segundo, Augusto César. Então, todos eles se chamavam César, ok? Jesus nasceu no tempo de Augusto César. Quantas guerras existiam no tempo de Augusto César? Augusto César deu fim a todas as guerras. Então, por todo o tempo que Jesus viveu na Terra, não existia guerra no mundo. Porque o nome disso era paz romana. Eles diziam, Roma acabou com as guerras. Então, Jesus, desde que ele era bebê, até o batismo, até ele morrer, até ele subir ao céu, não existia guerra no mundo. E aí veio o tempo dos apóstolos, passou-se 1 ano, não tinha guerra, passou-se 2 anos, não tinha guerra, passou-se 3 anos, não tinha guerra, passou-se 10 anos e não tinha guerra. Então você tem que entender que na época deles não é igual hoje, que você liga a televisão, Rússia, Ucrânia, papapá. Não, não era assim. Não existia guerra no tempo dos romanos. E eu já disse para vocês que tudo que eu digo para vocês aqui sobre história é tão fácil constatar que você pode entrar no Wikipédia e ler lá sobre a Pax Romana. É fácil, a história do mundo. Até o ano 43, durante o reinado de Cláudio César. Cláudio César foi o 5º imperador romano, Jesus já tinha subido ao céu há 10 anos. E no tempo de Cláudio César existiu a primeira guerra no mundo após um período de mais de cerca de 50 anos. Então eles passaram cerca de 50 anos sem guerra até chegar ao período de Cláudio César. Para ver quem prestou atenção no culto da semana passada. Entre Júlio César e a destruição de Jerusalém no ano 70, quantos imperadores romanos existiram? Quem lembra? 10. 10 Césares. Quem é que disse que ia ter 10 Césares nesse período? Qual profeta? Daniel. Vocês estão muito bem. Então, Cláudio foi o 5º César. Eu vou dizer o nome deles para vocês se situar. Repita, Júlio César, Augusto César, Tibério César. Tibério era imperador quando Jesus foi batizado. Calígula César, Cláudio César. Cláudio César é o 5º. É o 5º chifre de Daniel 7, é a 5ª cabeça de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E no ano de 43, sobre o reinado de Cláudio César, cerca de 10 anos depois de Cristo, proferiu o sermão profético, a Pax Romana foi interrompida. Por que ela foi interrompida? Porque as forças do Império Romano invadiram a Grã-Bretanha. O Império Romano invadiu a Grã-Bretanha para conquistar a Grã-Bretanha. Então a Grã-Bretanha, que hoje é o país que a gente chama de Inglaterra, né? Foi invadido por Roma no ano de 43, depois do ano de Cristo. Quando os apóstolos, então, estavam todo esse tempo na paz, aí eles ouviram falar, Roma invadiu a Inglaterra. O que eles lembraram? Mateus 24, verso 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Voltou a ter guerra. Então, quando isso se cumpriu, Jesus diz, quando isso acontecer, quando vocês ouviram falar de uma guerra, então veja que a profecia de Jesus, o sinal de Jesus no verso 6, pressupõe que na época dele não tinha guerra.
Está percebendo que a fala de Jesus pressupõe que não tinha guerra, porque ele diz, quando ouvires falar de guerra, ou seja, agora não tem. Mas logo, logo vocês vão ouvir. Ainda não é o fim. Nesse trecho aí do sermão, Jesus está falando sobre o fim do mundo nessa parte aí. Sobre o fim do mundo ou sobre o fim de Israel? Sobre o fim de Israel. Então Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem falar de guerra ou rumores de guerra, ou seja, quando Roma invadir a Inglaterra, não quer dizer que o fim de Jerusalém já chegou. Então acabei de te dizer que a guerra de Roma contra a Inglaterra, a invasão, aconteceu no ano 43. Qual ano Jerusalém foi destruído? Ano 70. Nunca se esqueça disso. Estou dando informações para vocês entenderem a Bíblia. Jerusalém foi destruído no ano? Tão baixo. Tem que falar mais alto. No ano? Perfeito. Então, no ano 43, quando estourou a guerra contra a Inglaterra, já era o fim de Jerusalém? Não tinha, porque ainda faltava quantos anos? Só quem é bom em matemática. Mais ou menos quanto? 30 anos. Então, vamos ler junto as palavras de Jesus? Todo mundo junto. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. No ano de 43 já foi o fim? Não, porque ainda ficou mais ou menos 30 anos. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E aí, antes de ler os outros sinais, eu quero lembrar do seguinte. Quem é o príncipe da paz na Bíblia? O príncipe da paz na Bíblia é Jesus. Se o mundo rejeita Jesus, se as nações rejeitam Jesus, Jesus é o único que pode trazer paz. Jesus é o único que pode trazer paz na Ucrânia. Jesus é o único que pode trazer paz na Rússia. Jesus é o único que pode trazer paz em Israel. Se eles rejeitam Jesus, qual é uma consequência que pode acontecer? Guerras e rumores de guerras. Vocês vão ver que todos esses sinais aqui são consequências daquele mundo, daquela época que rejeitou Jesus. As consequências de rejeitar o príncipe da paz é toda essa confusão. Então, no ano de 43, sob o reinado de Cláudio César, existiu essa guerra entre os romanos e os ingleses. E depois, no ano de 58, aconteceu a Guerra Romano-Parta, que foi uma guerra travada entre as forças do Império Romano e do Império Parta pelo controle do reino da Armênia. Quando essas guerras começaram a acontecer, cumpriu-se o segundo sinal de Cristo. Vamos prosseguir, então, para os próximos sinais. Então, verso 7. E haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Então, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, o terceiro sinal aí é o sinal da fomes. Vamos ver o cumprimento disso lá no livro de Atos dos Apóstolos. E aí vocês vão ver um detalhe importantíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 27 a 30. E naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Então, Saulo é Paulo. Então, veja bem. Eu acabei de dizer para vocês que no ano de 43 existiu uma guerra e que o imperador era quem? Cláudio César. Aí vocês acabaram de ler aqui no verso 28 que no tempo de Cláudio César, além de ter guerra, existiu o quê? Uma grande fome
em todo o mundo, que aqui está sendo revelado pelo profeta Ágabo. Então, vocês perceberam que os sinais profetizados por Jesus sobre o princípio das dores estão tudo acontecendo no tempo de Cláudio César. Então, ao mesmo tempo, estourou uma guerra. Agora tem uma grande fome em todo o mundo. Se você viver naquela época e você fosse cristão, o que você ia entender? O princípio das dores. Porque não estava tendo fome nenhuma, não estava tendo guerra nenhuma, de repente começa a estourar tudo ao mesmo tempo. Então nós lemos aí sobre a fome, e eu quero que chame a atenção, em todo o mundo. Vocês querem mais uma prova dessa fome? Se vocês lerem o Novo Testamento, em várias cartas do Novo Testamento, se vocês lerem o final de Romanos, se vocês lerem 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, vocês vão ver que Paulo, nas cartas, ele fala de uma grande coleta que ele estava fazendo pelos irmãos, porque estava acontecendo essa grande fome. Mas se a gente também lê os historiadores do primeiro século. Então isso aqui, que teve essa grande fome no mundo, é dito pela Bíblia, mas se você ler os autores, os historiadores que viveram nessa época, eles também vão falar dessa grande fome. Eu vou ler aqui as palavras de Suetônio. Suetônio, ele foi um dos maiores historiadores do tempo dos apóstolos, do primeiro século. Ele não era cristão, ele não era judeu, ele era romano. Então, essa profecia aqui de Jesus para ele não tinha nem importância. Ele era pagão, idólatra, adorava os deuses romanos. Mas ele vai dizer que, vou ler as palavras dele, que ele escreveu uma obra importantíssima conhecida como A Vida dos Césares. Então, esse Suetônio, historiador da época, escreveu uma obra chamada A Vida dos Césares. Ele diz o seguinte: como escasseasse o trigo após vários anos de esterilidade. Olha, vários anos de esterilidade. O imperador foi um dia arrostado pela multidão no meio do fórum e viu-se tão coberto de injúrias quanto de migalhas de pão que não pôde, senão a muito custo, ganhar o seu palácio e fugir pela porta de trás. Então, olha só que doideira. A população de Roma estava tão desesperada pela fome que eles foram lá afrontar o imperador e começar a jogar coisa nele. O imperador teve que fugir do palácio, corrido para os fundos. E o próprio Flávio Joséfo, que eu já expliquei aqui, era um fariseu da época, ele escreve sobre essa fome. Ele diz assim, vou ler as palavras de Flávio Joséfo, grande historiador e fariseu do primeiro século. Naquela época, a fome era tão grande que muitos morriam de fome. A rainha, para remediar esse mal, mandou comprar grande quantidade de trigo em Alexandria e figos secos na ilha de Chipre. Distribuiu aos pobres e ganguejou assim entre os judeus a fama de generosa, como de fato merecia, depois de tão grande caridade. O rei, seu filho, foi também generoso, pois ao saber que a fome continuava, enviou grandes auxílios aos maiorais de Jerusalém, para que fossem entregues em favor dos pobres. Então aqui ele está falando de como a rainha e o rei interviram para tentar salvar o povo da fome, porque muitos estavam morrendo de fome. Então, vou repetir, no reino de Cláudio César, depois de muitas décadas de paz, estourou a guerra e começou uma grande fome mundial. Isso não é o Frank que está dizendo, isso é a Bíblia que diz que aconteceu e os historiadores que viveram naquela época estão dizendo que aconteceu. E até historiadores romanos que não tinham nenhuma preocupação em provar que Jesus estava profetizando a verdade. Eles só estão dizendo o que aconteceu. E quando você vai ver o que aconteceu, você fala, peraí, foi isso que Jesus profetizou. Quando a gente vai volte para Mateus 24. Para esses mesmos historiadores, eles além de dizer que naquela época de Cláudio César surgiu guerra, que surgiu fomes, eles vão falar que também teve uma grande multiplicação de doenças, o que aí é chamado de pestes. Eu acabei de citar aqui o historiador chamado Suetônio.
E na obra dele, que eu disse sobre os Césares, ele também diz que naquela mesma época, então está rolando essa fome, está rolando guerra, e ele vai dizer que, além de muitos estarem morrendo de fome, ele diz que começou a estourar uma peste no outono, em meio à fome, e ele diz que só em Roma morreram 30 mil pessoas por causa de uma doença que começou a estourar naquela época. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Guerras, fomes, doenças. O que a gente leu aqui na Confissão de Pecados? Que o reino da besta se tornaria tenebroso. Porque Jesus castigaria a besta. Jesus também aqui fala de terremotos. Terremotos. Abram de novo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai ser a primeira vez que o evangelho será pregado na Europa. O evangelho vai chegar da Europa. Até então não estava na Europa, não. Vai chegar a partir de uma cidade chamada Filipos, Atos 16. E quem vai levar o evangelho para a Europa em Filipos, pela primeira vez, vai ser 3 homens. Paulo, o apóstolo, Silas, o profeta, e Timóteo, o evangelista. Vamos ver sobre o evangelho chegando na Europa pela primeira vez. Aliás, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos o livro, a carta aos Filipenses, não é isso? Filipenses quer dizer que é escrito para esse povo aqui. Vamos para os versos 11 e 12. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, estivemos alguns dias na cidade. Então eles estão aí em Filipos. Agora olha só o que vai acontecer em Filipos. E no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então veja que quem abre o coração para ouvirmos o evangelho é Deus. Deus abre o coração. Por isso que eu sempre oro aqui, Deus, abre o coração desse povo. Se Deus não abrir o coração, de nada adianta. Verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar ali, e nos constrangiu a isso. Então, essa Lídia aí, que era vendedora de púrpura, ela foi batizada com a família dela. Então, esses são os primeiros convertidos da Europa e de Filipos. Só que aí vai acontecer um problema no verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo Paulo, nós clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Então, para aí. Tinha uma mulher lá, tá? Tinha uma mulher lá, que ela tinha um espírito de adivinhação, verso 16, e ela dava grande lucro ao seu senhor, ganhava muito dinheiro com adivinhação, feitiçaria, essas coisas aí. Ela tinha um espírito, era um espírito demoníaco. E aí vai acontecer algo muito estranho, porque essa mulher vai ficar todos os dias elogiando Paulo. Paulo, Silas e Timóteo. Verso 17. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Todo dia ela dizia, são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Que grandes elogios para Paulo e para Timóteo e para Silas, né? Muitos elogios. E eu pergunto para você, quando você recebe muitos elogios, você suspeita de alguma coisa ou você só fica se sentindo demais? Depois de alguns dias, Paulo vai falar assim, tem algo de estranho aqui. Tem algo de estranho. Olha só o verso
18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, ele percebeu que ela era endemoniada. E aqueles demônios, na verdade, estavam querendo colocar o foco em Paulo. Então, quando o evangelho chega na Europa, existem espíritos imundos querendo que os apóstolos sejam adorados. Você vê que eles estão começando a colocar foco aqui nos santos, no apóstolo. Este é Paulo, este é Paulo, este é Paulo. Paulo falou assim, peraí, o centro da minha mensagem não é Paulo. O centro da minha mensagem é Jesus Cristo. Que tanta exaltação de Paulo é essa? Ele fala, esse é o espírito imundo, ele expulsa o demônio. E aí, o que acontece? Verso 19, o dinheiro vai falar mais alto. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. E os levaram à praça presente dos magistrados. Então isso aí é mais uma profecia que se cumpriu, porque Jesus disse que os apóstolos em Mateus 10 seriam perseguidos e presos. Jesus não disse que os apóstolos seriam presos? Está lá em Mateus 24 também. Cumpriu-se mais uma profecia. E aí eles vão prender Paulo e Silas. Eles estão prendendo um apóstolo e um profeta, porque eles estão dizendo, a gente quer dinheiro. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre essa prisão. Abra em Mateus capítulo 10. Nós vamos voltar para o sermão apostólico, o discurso apostólico em Mateus 10. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Mateus 10, versos 12 a partir do verso 12. Na verdade, a partir do verso 11. Jesus disse assim aos apóstolos, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vós retireis. Então, Paulo, quando ele chegou em Filipos, ele se hospedou na casa da família de Lídia. Vocês viram isso, né? É o que Jesus está falando assim, quando chegar no lugar, quem for digno. Lídia ouviu o evangelho, creu no evangelho e foi batizado na sua casa. Paulo se hospedou lá com Silas e Timóteo. Verso 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então a paz de Cristo desceu sobre a casa de Lídia. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. O que significa? Que significa que qualquer casa que rejeitasse a mensagem do evangelho, rejeitasse Jesus, ela teria sua paz removida. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, aquela casa não vai ter paz. Continuando. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então veja que existe aqui em Mateus 10 uma consequência para a cidade ou a casa que rejeitasse os apóstolos, que rejeitasse a mensagem de Cristo que os apóstolos estivessem levando. Verso 15, em verdade vos digo que no dia de juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Então veja que haveria um juízo contra a cidade e contra as casas que rejeitassem os apóstolos. Vamos ver o que acontece lá em Atos 16. Voltem para Atos 16. Então, Paulo e Silas estão presos, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Então, para aí, Paulo e Silas estão presos, eles não estão murmurando, eles não estão reclamando, dizendo, poxa vida, como é que eu, um apóstolo, e você, um profeta, podemos estar presos aqui? Vamos reclamar, vamos negar a Deus, vamos dizer que Deus não existe, porque não podemos passar por esse sofrimento. Não é isso que eles fazem. O que eles fazem é cantar louvores a Deus
e cantar e orar. Eles estão presos e orando, ou seja, presos, eles continuam dando testemunho porque eles sabem que foi isso que Jesus disse que ia acontecer. Que teria perseguição. Que eles precisariam dar testemunho de Jesus Cristo, mesmo em meio à dificuldade. O que aconteceu depois que eles começaram a orar e cantar hinos? O verso 23, cumpriu-se mais um sinal de Jesus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, enquanto eles oravam, cantavam, estavam sendo perseguidos, Jesus deu mais um sinal do céu, que ele havia mencionado em Mateus 24, que é o sinal do terremoto. Toda a cidade de Filipe foi atingida por um terremoto pela forma que eles receberam mal os apóstolos. Não foi isso que Jesus falou? Se eles não receberem vocês, eu vou tirar daquele lugar a minha paz. Eles não receberam os apóstolos, eles bateram nos apóstolos, eles espancaram os apóstolos continuaram confiando em Deus e Deus vingou os apóstolos enviando um grande terremoto. Não foi um terremoto pequeno, não foi um sacudir pequeno. Filipos foi atingido por um grande terremoto de tal forma e Deus soltou os apóstolos. Lembra que Isaías profetizou em Isaías 42? A gente leu aqui na classe de catecúmenos. Diz lá que Jesus abriria os olhos dos cegos e que ele soltaria dos cárceres os presos. E aqui Jesus soltou dos cárceres 2 apóstolos que estavam presos, verso 27. Vocês vão ver aí que o carcereiro vai se converter. O carcereiro, olha só o verso 27. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então Paulo pediu esse carcereiro de se matar, ele estava prestes a se matar. Mais um exemplo aqui de amor aos inimigos. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Jesus disse: amai os que te perseguem. Paulo amou o carcereiro que tinha prendido ele e falou: não se mate. 6º mandamento, não se mate. E aí, verso 30, e tiraram para fora e disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê naquele que reina, crê naquele que enviou esse terremoto para cumprir os seus sinais e nos tirar da prisão. E seja salvo, tu e a tua casa. Naquela mesma hora, ele e a sua família foram batizados. Ele e a sua família foram batizados e creram no Senhor Jesus. Então eu acabei de mostrar mais um sinal de Jesus aí. E eu repito, se a gente for para os historiadores, a gente vai encontrar que naquela época também houve uma grande quantidade de terremotos. Por exemplo, o historiador romano Tácito, que era senador de Roma, ele diz que naquela época ocorreram também terremotos em Roma, na Laodiceia e na Pompeia. Roma, Laodiceia, Pompeia, além do terremoto que nós vimos aqui em Filipos. Então você imagina só, vamos contextualizar. Você vive no 1º século. Então está acontecendo tudo na mesma época. As grandes cidades do Império Romano sofrendo terremoto, fome, guerra, tudo que Jesus profetizou, tudo na mesma época. Uma coisa em cima do outra. O reino do Império, o reino de Roma está se tornando tenebroso. Volte para Mateus 24. E Jesus vai resumir esses sinais aí, dizendo no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, elas sinalizam que a destruição de Jerusalém está chegando, mas ainda não é o momento, ainda vai demorar um pouquinho.
E aqui eu quero fazer algumas aplicações práticas muito importantes para todos vocês. Algumas aplicações práticas muito importantes. Em primeiro lugar, perceba que o fato de Jesus Cristo ser o Salvador e o Rei significa que existem consequências para as famílias, para as cidades e para as nações, dependendo de como cada um destes lida com essa verdade do reinado de Jesus. O sermão profético está falando de sinais na terra que indicam que no céu existe um rei, e por existir um rei no céu, o que acontece no mundo com os homens depende da maneira que nós nos relacionamos com este rei. Ou seja, quando os apóstolos chegavam para pregar na sua casa, dependendo da maneira que você lidasse com a realidade da mensagem do evangelho que eles traziam, as consequências poderiam ser boas ou poderiam ser ruins. Cada uma destas desgraças aqui, elas se relacionam diretamente com aquilo que Cristo fez e com a maneira com que as pessoas se relacionavam com o que Cristo fez. Cristo era o príncipe da paz, mas como nós vimos em Mateus 10, se eles rejeitassem Cristo, eles teriam a sua paz tirada. Cristo multiplicava os pães e os peixes. Cristo transformava água em vinho. Onde Cristo estava, não havia fome. Porque mesmo que você tivesse só dois pãozinhos, pouquinho pãozinho, Cristo multiplicava o pouco e transformava em abundância. Mas quando eles rejeitaram a Cristo, eles sofreram as fomes. Cristo curava os enfermos. Por onde Cristo caminhava, os cegos eram curados, os coxos andavam, e todos aqueles milagres de cura física. Primeiro Cristo, depois os apóstolos que continuaram a realizar os milagres de Cristo. Mas quando eles rejeitaram Cristo que cura as doenças, qual foi a consequência? A multiplicação de doenças, a pestes. Então veja que tudo que eles sofrem se relacionam com as obras anteriores de Jesus que eles estavam rejeitando. Se eles rejeitassem Cristo e os apóstolos, havia consequências. Dito de outra forma, o que somente Cristo pode dar, você não pode continuar a ter quando você o despreza e o rejeita. Eles não poderiam esperar paz rejeitando o príncipe da paz. Não poderiam esperar saúde rejeitando aquele que cura as doenças. Não poderiam ter abundância rejeitando aquele que é o pão da vida. Ao rejeitar Cristo, o Império Romano foi assolado por todas as coisas. Por fome, por peste, por terremoto, todos os lugares em que os apóstolos chegavam, na medida que eles eram perseguidos e humilhados e maltratados, havia esse tipo de consequência para esses lugares espalhados pelo Império. E as coisas foram ficando cada vez mais tenebrosas. E assim Cristo dava o sinal de que ele era o rei. Dito de outra forma, os apóstolos chegavam dizendo: Jesus é o rei. Jesus é o Senhor. E ele está te chamando para você se arrepender de seus pecados. Eles diziam para o povo daquela época: abandone a mentira, abandone o adultério, honre teus pais, ame a Deus. Abandone os seus ídolos, abandone a feitiçaria. À medida que esses povos e essas nações desprezavam essa mensagem, não se arrependiam, não abandonavam a idolatria, não abandonavam a mentira, não abandonavam o adultério, não abandonavam seus pecados, essas nações eram afligidas por essas coisas como forma de dar testemunho de que aquela pregação
dos apóstolos era verdadeira. Esses sinais davam testemunho. Esses apóstolos que vocês estão perseguindo, eles são embaixadores de Cristo. E por isso desprezá-lo traz todas essas tragédias. E isso era sinal. Vocês viram aqui em Atos 16? Pense em Atos 16. Em Atos 16, quando eles perseguiram Paulo, Silas e Timóteo, repentinamente teve um terremoto. E esse terremoto era um sinal de que Cristo reina e que as nações que desprezam a Cristo, que Paulo pregava, serão destruídas. Eram sinais muito claros de que a mensagem dos apóstolos era verdadeira. Dito de outra forma, os apóstolos não eram palpiteiros que chegavam dizendo, a gente acha isso, a gente acha aquilo. Palpiteiro é você. O que os apóstolos falavam era de tal forma verdadeiro e autoritativo que a rejeição do que eles ensinavam por uma nação causava a destruição da nação inteira. Assim como a aceitação da mensagem deles trazia a bênção. A mensagem aqui de Mateus 24, então, é a mesma mensagem de Deuteronômio 28 e 29, onde Deus diz, eis que eu tenho posto diante de ti a vida e a morte. Essa era a mensagem dos apóstolos. Eis que eu tenho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a obediência. Escolhe o arrependimento. Escolhe a fé. Escolhe a bondade. Para que vivas. Esses, meus irmãos, foram os juízos de Cristo contra nações, povos perversos, que desprezavam o Evangelho e a lei de Deus. Eu quero dizer que essa realidade está presente para vocês aqui hoje. E aqui eu quero dar uma mensagem especial para dois grupos de pessoas inseridos nesse contexto aqui, que são os pais de família e para os governantes. Mensagem para os pais de família e governantes. Vocês não acabaram de ver em Mateus 10 que existe uma consequência ruim para casas, para famílias que desprezam o evangelho e a mensagem apostólica? Que dessas casas é removido a paz de Deus. Então você que é pai e você que é marido, você que é o chefe da sua casa, porque o chefe da casa é o homem. A mulher não é o chefe do homem, não é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Então você, chefe de família, você tem uma responsabilidade de garantir que dentro da sua casa a mensagem dos apóstolos sobre Jesus Cristo é o que vai ser aceito e prevalecer. Você tem a responsabilidade de garantir que na sua casa Jesus Cristo, que foi pregado por Pedro, João, Tiago e André, é aquele que reina na sua casa. Todos na sua casa têm essa responsabilidade, as crianças, as mulheres, todos têm o dever de adorar Jesus, mas é principalmente para o chefe da casa. O chefe da casa é o cabeça. E eu quero perguntar para vocês, homens, na sua casa, a mensagem dos apóstolos, ela é aceita ou ela é rejeitada? Porque se ela for rejeitada, Jesus disse, é removido dela a vossa paz. Mateus 10, discurso apostólico. É removido dela a sua paz. Então você tem autoridade e dever sobre a sua casa para garantir que lá quem reina, o rei, é Jesus. Ele é o rei dos reis da casa. Você precisa garantir que a sua família busca o Senhor. Você precisa garantir que não há ídolos lá.
Você precisa garantir que a sua família, como Daniel, busca ao Senhor 3 vezes ao dia. Na casa de Daniel, ele buscava 3 vezes ao dia. Você precisa ensinar, interceder e buscar, para que sobre a sua casa não seja dito: foi removido dela a paz de Cristo, porque rejeitou a mensagem dos apóstolos. Isso vale para a sua casa e vale para o país e a cidade, a nação. Quanto mais uma população de uma cidade, a gente está vendo aqui, quanto mais a população de uma cidade, a população de um estado rejeita Jesus e abraça mentiras, feitiçaria, mais este povo, essa população é suscetível de ser arruinado pelo reino de Cristo. Como é que vai ter uma cidade onde existe muito assassinato, muito roubo, muito adultério, muita baixaria, muito calote, e tudo isso vai ficar tudo mil maravilhas? Não tem como. Os lugares mais prósperos do mundo são os lugares onde tem mais pessoas amando Jesus. E os lugares mais destruídos do mundo são os lugares onde as pessoas mais odeiam Jesus. Volte para Mateus 11, uma passagem que nós já pregamos. Verso 20. Mateus 11, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu, serás abatido até o inferno. Então veja que Jesus está dizendo que aquela cidade em que ele e os apóstolos realizaram muitos sinais e prodígios, e que estava naquela geração desprezando os apóstolos, desprezando Jesus, seriam as mais julgadas. Quanto mais milagres Jesus fez, e mais as pessoas desprezaram aqueles milagres, mais as pessoas queriam prender, não seguir o que os apóstolos diziam. Jesus está dizendo, são as cidades que haverá um maior juízo. Então veja, meus irmãos, que Mateus 24, pode voltar lá, Jesus está falando sobre aquela geração, o que aconteceria naquela geração, mas aquilo que ele diz para aquela geração é um aviso para todos nós agora. É um exemplo do que acontece com famílias, povos, nações e impérios que desprezam Jesus. Meus irmãos, existiu uma consequência para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era procônsul de qual reino, qual império? O Império Romano. Então se juntou, os líderes judaicos se juntaram com os romanos para matar Jesus. Como é que esses dois reinos iam dar certo? Como é que não ia haver fome, pestes, terremotos por todo o império, toda essa confusão? Como é que não ia ter isso se os romanos se juntaram com os judeus para matar Jesus? É óbvio que os dois lugares sofreriam muito. E eles sofreram muito naquela geração. Porque eles desprezaram Jesus. Meus irmãos, a coisa mais importante do mundo, veja que ele está te chamando, o texto está te chamando a responsabilidade. Ai dos pais de família que desprezam o evangelho, ai das casas que desprezam a lei do Senhor, e ai dos governantes que desprezam o Senhor. O que aconteceu com esses Césares, com esses imperadores que se oporam a Cristo? O que aconteceu com Nero César, o sexto César, que matou os apóstolos Pedro e Paulo?
A coisa para ele ficou tão feia que o Senado romano removeu ele de ser imperador, ele terminou a vida dele foragido e se matando. E eu pergunto, o que vai acontecer com a sua família se você ouvir verdades tão profundas e você não se posicionar para que a sua família, a sua casa busque ao Senhor? Eu vou repetir o que vai acontecer. Se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, em verdade vos digo que no dia do juízo é mais tranquilo para Sodoma e Gomorra. Lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quando eles se tornaram uma nação de estupradores. O que aconteceu com eles? O que acontecerá com nós? Meus irmãos, o desprezo da história é algo muito triste. É muito triste que nós não vivemos uma geração de cristãos que não sabe que todas essas coisas se cumpriram. Porque ao desprezar que todas essas coisas se cumpriram, eles desprezam e não entendem a lição que Deus dá e que Deus deu nessa geração. O que aconteceu com a cidade, com as famílias que perseguiram os apóstolos e que desprezaram as suas palavras? O que aconteceu com o rei Herodes, o Herodes o Grande, depois que ele perseguiu as crianças de Belém? O que aconteceu com o rei Herodes, que matou o apóstolo Tiago e prendeu o apóstolo Pedro? Vieram sobre eles, meus irmãos, todos esses sinais, que são sinais de que Jesus reina e ele não tolera a maldade. A sua família, a sua casa precisa buscar o Senhor. Campo Bom precisa buscar o Senhor. Vocês não veem nosso próprio país? Os judeus tinham Pôncio Pilatos e Herodes. Mas será que os nossos governantes são melhores? Nós precisamos, meus irmãos, de governantes justos que busquem ao Senhor. Eu já falei aqui sobre o imperador Teodósio I, que governou no século IV e que se converteu ao Senhor mediante a pregação de Ambrósio, pastor de Milão, e declarou: a minha fé é a fé de Pedro quando ele pregou para os romanos. Quem são os nossos governantes? Quem são os nossos líderes? Quem que a gente escolhe para estar nessas posições? Será que são desprezadores como Pôncio Pilatos? Vocês lembram da frase mais ridícula? Uma das frases mais ridículas na Bíblia é quando Pôncio Pilatos ele pega uma tigela e fala assim: eu lavo minhas mãos. Então o cara ele constatou que Jesus é inocente. E em vez de ele ser homem e dizer, ele é inocente, eu não vou matar, o cara pega uma tigela e fala: ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a fala de um homem covarde, de um homem baixo e omisso. Eu lavo as minhas mãos. Que nós não tenhamos governantes assim para que a nossa cidade e a nossa nação não seja destruída. A gente passou por uma destruição recente, né? Teve uma destruição recente do nosso estado. Mas se a gente não puder impedir a desgraça lá fora, que ao menos nós consigamos salvar as nossas famílias. Que ao menos nós possamos dizer, como Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele e toda a sua casa foram batizados naquele dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por todas as coisas.
Que nós não venhamos ser desprezadores de Cristo nem dos apóstolos, mas que nós venhamos reconhecer e receber tudo o que eles disseram. Que a nossa prioridade de vida seja ensinar a nossa família a servir ao Senhor. Essa mensagem de Mateus 24, que é um complemento de Mateus 10, é tão importante. Que nós venhamos valorizá-la. Em nome de Jesus eu oro. Amém.